Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui para assistir a um vídeo que eu estou preparando nesse período de pandemia, né, para poder esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao direito de família. É muito comum as pessoas me procurarem para tirar dúvidas, né? Muitas vezes elas querem tomar decisões, mas elas não sabem absolutamente o que fazer, porque elas não têm nenhuma orientação básica. Então, nesse caso, eu vou travar alguns diálogos a respeito do direito de família, algumas questões bastante comuns em direito de família, e vou dialogar com vocês para oferecer uma espécie de noção. A partir daí, diante da realidade de vocês, do que vocês estiverem vivendo, se vocês acharem que essas informações são úteis, vocês devem ou podem aplicar essas informações de alguma forma, vocês vão procurar um advogado, a defensoria pública, de acordo com a realidade de cada um de vocês, para poder fazer valer os seus direitos, tá bom? Bom, eu me chamo Priscila Tardem, eu sou advogada, atuo principalmente em direito de família, e esse é o meu tema favorito, eu sempre gostei muito dessa área dentro do direito, eu sou advogada há 11 anos, e eu gostaria de fazer algo muito simples, né? Realmente um bate-papo entre nós. E eu vou escolher temas do direito de família e alguns questionamentos que são muito típicos, né, dos clientes ou clientes em potencial que querem tirar dúvidas. Normalmente, quando as pessoas têm dúvidas sobre direito de família, quais são essas dúvidas? O primeiro tema que eu vou abordar aqui são os alimentos, e a primeira pergunta típica, né, do direito de família, quando o assunto são os alimentos, é: meu filho completou 18 anos, eu posso parar de pagar a pensão alimentícia? Bom, a primeira resposta do direito de família é sempre depende, porque você nunca vai ter uma resposta absoluta para qualquer caso. A gente tem que analisar o contexto, a gente tem que ver quais são as características próprias desse caso para a gente saber o que aplicar nessa situação. Então, eu primeiro tenho que dizer para vocês o que são os alimentos, né? A pensão alimentícia é aquele valor normalmente pago em espécie que é destinada à manutenção do filho que não vive sob a guarda, né, ou sob o lar de referência daquele pai ou daquela mãe. Então, normalmente é definido por sentença, às vezes em litígio, às vezes em acordo, e aí o pai que não mora com o filho, ou a mãe que não mora com o filho, passa a ser obrigado a fazer um depósito, uma transferência mensal de uma determinada quantia, que também é estipulada em juízo, de acordo com cada caso, né? Enquanto permanecer a necessidade dessa criança. E quando a gente fala em necessidade, esse é um dos critérios que a gente avalia para saber se alguém tem ou não tem direito à pensão alimentícia. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é: a criança e o adolescente até 18 anos incompletos, eles têm sim a necessidade de receber uma pensão alimentícia. E isso independe até de fazer prova. Você pode até fazer prova dessa necessidade para poder aumentar o valor, mas o direito a receber a pensão alimentícia é certo. Vamos discutir somente o quanto, né? Porém, muitas vezes esse jovem atinge a maioridade, chega aos 18 anos. E tem muito pai e muita mãe por aí pensando: o meu filho fez 18 anos, então não há mais a obrigação de pagar pensão alimentícia para esse filho. Esse raciocínio está correto? Vamos analisar. Esse filho que completou 18 anos, ele ainda estuda? A gente tem que ver isso também. Se ele não mudou nada na vida dele dos 17 para os 18 anos, não há razão para a gente afirmar que ele não tem mais direito a receber a pensão alimentícia. Ele vai continuar recebendo sim, enquanto permanecer a necessidade que a gente já falou, né? Esse filho demonstrando que tem necessidade de receber alimentos, né? E uma das provas simples, né, de se fazer nessa situação é demonstrar que esse filho ainda estuda, né? Então ele tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ele ainda não consegue ter um emprego, uma
fonte de renda que consiga suprir as suas necessidades básicas sem a ajuda desse pai ou dessa mãe. Então, o juiz normalmente mantém o direito à pensão alimentícia até que se encerre essa questão da necessidade. Então, essa necessidade vai acabar quando? Quando fizer 21 anos, quando fizer 24 anos, quando se formar na faculdade. Isso também depende de cada caso. Em regra, você não vai utilizar as idades para definir nada no direito de família nesse sentido de pensão alimentícia. A única questão é que, a partir dos 18 anos, você tem a necessidade de comprovar que você precisa realmente daquela pensão alimentícia, da manutenção ou mesmo, se for o caso, do início da prestação alimentícia. Então, se você estuda, não trabalha, ou mesmo não estudou, não está estudando mais, mas ainda não foi inserido no mercado de trabalho, não conseguiu um emprego, normalmente o juiz vai entender que essa necessidade do auxílio paterno ou materno, ele persiste, essa necessidade persiste, então vai manter a obrigação do pai ou da mãe de pagar a pensão alimentícia em favor do filho. E se esse filho formar na faculdade, por exemplo, ele automaticamente perde o direito à pensão alimentícia? Afinal de contas, a gente já está falando de alguém graduado. Aí, mais uma vez, a resposta vai ser depende. Se ficar demonstrado que, apesar dele ter terminado a faculdade, ele não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, não está conseguindo um emprego por diversas razões, pode ser a política econômica do país, a situação de crise que se está passando. Então, tudo isso tem que ser analisado. Em regra, os juízes entendem que a pessoa que se formou, ela tem sim condição de entrar no mercado de trabalho. E às vezes estipulam um prazo até curto para essa pessoa se inserir no mercado de trabalho e passar a se virar sozinha, vamos dizer assim. Já se entende que é maior de idade, é capaz, absolutamente capaz, e tem condições de buscar por si própria a sua manutenção. Então, esse é um caso típico de que o pai ou a mãe consegue sim se livrar dessa obrigação de pagar os alimentos. Mas observe por quê? Porque ficou demonstrado que o jovem, aquele filho, não tem mais a necessidade de receber a pensão alimentícia, certo? Agora, vamos supor que esse filho seja maior de idade, né, tenha mais de 18 anos, tenha 30 anos, 50 anos, tanto faz, mas ele não possui capacidade cognitiva para poder trabalhar, ele tem algum problema de saúde grave que o impeça de trabalhar. Então, nessa situação, enquanto persistir essa condição que impede o filho de trabalhar e ter uma renda própria, a obrigação do pai permanece. Aí independe da idade, pode ser para o resto da vida, certo? Então, vamos considerar que todas as circunstâncias apontam para que a necessidade daquele filho que recebia a pensão não mais existe. Então, o pai pode simplesmente parar de depositar a pensão alimentícia? Como que funciona isso? Para começar, a gente tem que analisar se houve uma sentença. Se houver uma sentença, o conselho que eu dou é continue pagando, até que haja uma nova sentença dizendo que você não precisa pagar mais. Porque senão você pode sim ser preso, né? A prisão civil por débito alimentício ainda está em vigor, está funcionando normalmente, e se você descumpre essa obrigação alimentícia, né, que você tem perante seu filho em razão de uma sentença judicial, você corre o risco sim de parar na cadeia por 30, 60, 90 dias, certo? Então, o melhor a fazer é procura um advogado, entra com uma ação de exoneração de alimentos para que você consiga demonstrar para o juiz que essa necessidade do seu filho de fato inexiste, né? Não persiste mais, e aí você consegue uma sentença que te exonera, que tira esse encargo das suas costas. E aí sim você pode parar de fazer aquele depósito mensal, aquela transferência mensal. E se a gente estiver diante de um caso em que o depósito é feito diretamente pelo empregador, que é aquele desconto em folha de pagamento, aí nessa sentença também, nessa decisão judicial, já vai
ter a ordem para o empregador deixar de fazer os repasses pertinentes à pensão alimentícia desse filho, certo? Espero ter ajudado, esclarecido alguma dúvida de vocês. Essa é uma pergunta muito comum, muito constante, e eu vou encerrar por aqui, o objetivo é fazer vídeos bem curtinhos para que vocês consigam ter uma primeira noção sobre o assunto, certo? Bom falar com vocês, até a próxima!